Bom dia a todos e bem-vindos à teleconferência da Smart Fit para a discussão do quarto trimestre de 2024. Me apresentando para aqueles que não me conhecem, sou Matheus Nascimento, gerente de relações com investidores. Antes de iniciar, uma mensagem para aqueles que optarem por escutar a conferência em inglês. Good morning everyone and welcome to Smart Fit conference call to discuss the results of the fourth quarter of 2024. This call will be translated in English, and to access the English mode, please click on the interpretation button through the icon at the bottom of the screen and choose your preferred language. There is also an option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Estão presentes hoje conosco os senhores Edgar Corona, CEO, André Pezeta, CFO, Diogo Corona, COO, José Luiz Rizardo, IRO, diretor de M&A e Tesouraria, Alexandre Guerjanin, CTO, e Joana Mello Pimentel, diretora jurídica e ESG. Os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Lembramos a todos que a apresentação de resultados que guiará a teleconferência está disponível no site de Relações com Investidores da Smart Fit, na CVM e na plataforma do webinar. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, informações sobre o potencial do mercado de atuação, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas considerações não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Gostaria agora de passar a palavra ao nosso CFO, André Pezeta, que iniciará a apresentação. André, por favor, pode prosseguir. Obrigado, Matheus. Bom dia a todos e obrigado por participarem da nossa conferência de resultados do quarto trimestre de 2024. Hoje, o Edgar e o Diogo estão participando de uma feira internacional de fitness em outro país, e eu vou iniciar a apresentação antes de passar a palavra para o Edgar. Gostaria de iniciar trazendo importantes mensagens sobre o sólido resultado atingido no período, fruto de muito trabalho e entrega de todo o time. Primeiro, o recorde de 305 academias adicionadas em 2024, um crescimento de 21% comparado ao ano anterior e uma aceleração de 42% frente ao ritmo de expansão de 2023. Encerramos o trimestre com a impressionante marca de 4,8 milhões de alunos em academias, crescimento de 17% versus o ano de 2023. No ano, adicionamos 699 mil alunos, refletindo a expansão da rede de unidades e os esforços na captação e retenção de clientes. A receita líquida superou 1,5 bilhões de reais no trimestre, um forte crescimento de 36% em uma base anual e de 8% se comparado ao trimestre anterior. A margem bruta caixa foi de 50,1%, combinado o recorde de expansão da rede de academias com sólida rentabilidade. Falaremos mais ao longo da apresentação sobre a forte performance das unidades maduras e dos novos vintages. O EBITDA recorde de 487 milhões de reais no trimestre, crescimento de 47% versus o mesmo trimestre do ano anterior e com geração de caixa operacional de 462 milhões de reais. O lucro líquido recorrente atingiu 197 milhões de reais no período, com margem líquida de 12,8%. Agora, eu passo a palavra para o nosso fundador e CEO, Edgar Corona, que continuará a apresentação. Obrigado, André. Bom dia a todos e agradeço por participar da nossa conferência de resultado do quarto trimestre de 2024. Gostaria de iniciar compartilhando mensagens importantes sobre os sólidos resultados atingidos nos últimos anos. Fruto de muito trabalho, dedicação e entrega de todo o time, além de algumas outras mensagens relevantes. 2024 foi novamente um ano que fica evidente a sólida execução da companhia nas mais diferentes frentes. Foram várias realizações, conquistas e motivos para comemorarmos enquanto seguimos focados e trabalhando com bastante energia no dia a dia. Vale ressaltar que 3 anos após o IPO e 28 de história da companhia, entregamos uma expansão recorde com foco na qualidade de pipeline de aberturas que se refletiu na forte performance dos novos vintages, somado à manutenção dos sólidos resultados nas unidades maduras, refletindo a capacidade da companhia
de otimizar a receita e gerenciar custos de maneira eficiente. Esse trabalho consolida cada vez mais nossa posição de liderança na América Latina, com presença em 15 países e mais de 1.700 academias somente da marca Smart Fit. O forte ritmo de expansão reforça nossa capacidade de execução com um processo baseado em dados e com expertise única para analisar todos os principais indicadores na tomada de decisão. Aspecto fundamental que nos ajuda a consolidar nossa posição de liderança no setor da América Latina. Falando de receita líquida, no ano, adicionamos 699 mil alunos em academias, refletindo tanto a expansão na rede de unidades quanto os esforços assertivos na captação e retenção de clientes. O crescimento da receita líquida no ano é reflexo principalmente da competitividade do modelo de negócio da Smart Fit, que combina uma experiência diferenciada de alto padrão com preços acessíveis, em uma rede de unidades cada vez mais capilarizada, atendendo a crescente demanda por serviços fitness na região e aumentando a sua conveniência para esses clientes. Além disso, a agenda de Revenue Management tem evoluído de forma consistente nos últimos anos, com a estratégia de pricing consolidando-se como um pilar fundamental para garantir e impulsionar a competitividade local, fortalecendo nossa proposta de valor em cada micro-região de atuação. A eficiência operacional, criando oportunidades de ganho de margem, resultados sustentáveis em todos os mercados onde atuamos. Esses fatores somados ao crescimento das novas unidades de negócio do grupo contribuíram para que o grupo atingisse uma receita líquida de 5,6 bilhões em 24, crescimento de 31% versus 23. Também um crescimento de 31% da receita líquida que foi impulsionado pela combinação da expansão de base média de alunos em academias próprias, com um sólido incremento de ticket médio no período. Esse crescimento veio acompanhado de manutenção do sólido patamar de rentabilidade das unidades maduras, estável em 52%, além de uma excelente performance dos 20, 22 e 23, que vocês já observaram os resultados. Vale ressaltar que as unidades inauguradas em 24 também são promissoras e apresentam até o momento uma sólida curva de maturação. Novamente, vale ressaltar as contínuas conquistas no segmento de high-end e estúdios. Na marca Biorritmo, atingimos excelentes patamares de rentabilidade e, como sabem, inauguramos a nossa primeira academia da marca fora do Brasil, no Panamá. Em 25, iremos inaugurar novas unidades da marca, principalmente no Brasil, mas também em outros países, como, por exemplo, o Chile e o Peru. Nos estúdios, ampliamos nosso investimento nas unidades de negócio com a aquisição do Grupo Velocity e a forte abertura de novos estúdios, encerrando o ano com 4 vezes mais salas quando comparados a 23. A rede replicável de academias da companhia, que combina localizações estratégicas, marcas fortes, efeito rede e nosso know-how único de execução operacional, fortalecendo ainda mais a nossa posição de liderança na região e ecossistema da companhia. Falando do EBITDA, importante lembrar que das 1.243 academias próprias, mais de 35% delas ainda não estão maduras. Ao atingirem a maturidade, os investimentos já realizados nessas unidades começarão a retornar de forma mais sólida por meio de geração de caixa operacional adicional. Mesmo assim, entregamos um EBITDA recorde de 1,8 bilhão, com a maior margem anual da história da companhia. O crescimento do EBITDA entre 2019 e 2024 foi de 3,2 vezes, evidenciando tanto a alavancagem operacional quanto o potencial de diluição de despesas do negócio. Mantemos nossa alta taxa de conversão de EBITDA em fluxo de caixa operacional. No último ano, 89% do EBITDA foi convertido em geração de caixa operacional, demonstrando a alta geração de caixa do nosso negócio, mesmo em um momento de expansão em ritmo acelerado. Gestão de passivos. Nesse contexto, vale destacar também as constantes iniciativas de liability management, com o objetivo de carregar um perfil de dívida cada vez mais alongado e com custos menores, com destaque para as melhoras nos termos da dívida da companhia no Brasil, na Colômbia e no Brasil. Em 24,
O rating de crédito da companhia foi elevado para dupla A, mais AA+, e temos um custo de funding altamente competitivo e muito inferior ao dos nossos competidores, fruto de todo o trabalho e sólido resultado entregues nos últimos anos. Temos certeza que tudo isso é apenas o começo. Seguimos trabalhando cada vez mais e estamos bastante entusiasmados com o futuro. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos os clientes, fornecedores, colaboradores e investidores. Aguardo vocês na sessão de perguntas e respostas ao final da apresentação e passo agora a palavra para o Diogo Corona, nosso CEO, continuar a apresentação. Bom dia a todos e muito obrigado, Edgar. Esse foi realmente um ano de muitas conquistas e certamente a nossa expansão é um dos principais destaques, com a adição de 305 academias. Esse é o nosso recorde de crescimento em todas as regiões de atuação e superamos o crescimento de 2023 em 42%. Aceleramos o crescimento em praticamente todos os países de atuação em 2024. No Brasil, adicionamos 117 novas unidades, 77 no México e 111 na região Outros América Latina. Esses números evidenciam uma estratégia clara de diversificação geográfica e uma menor concentração proporcional no Brasil, fortalecendo nossa presença em toda a América Latina e reforçando nossa confiança no potencial de expansão em todas as regiões de atuação. Essa robusta expansão possibilitou que superássemos o nosso guidance de abertura de academias, que previa a abertura de 280 a 300 academias. Esse resultado é fruto do nosso sólido track record e expertise em expansão, permitindo um crescimento acelerado e sustentável, sem comprometer a qualidade de entrega, ou seja, mantendo o nosso unit economics atrativo e sustentável. Nossa estratégia para a seleção de pontos segue sendo extremamente minuciosa e pautada em dados, com sólida governança e disciplina no processo de alocação de capital. Prezamos por ter localizações únicas, com investimento em imóveis estratégicos e parceria de longa data, garantindo presença em pontos comerciais de alta relevância. E para executarmos essa nossa expansão em 2024, mantivemos o CAPEX por unidade em 5,9 milhões de reais, o mesmo valor investido em 2023, demonstrando forte disciplina financeira. Somos top of mind em todas as nossas regiões, principais mercados, com a marca Smart Fit consolidada como referência em fitness na América Latina. Esse reconhecimento é resultado de uma execução e implementação consistente de cada novo projeto, conduzida por um time altamente qualificado e com expertise comprovada em expansão e gestão de academias. Nossa capilaridade única cria um efeito rede poderoso, oferecendo conveniência e escala. Esse diferencial competitivo eleva a experiência dos nossos alunos e fortalece nossa posição de liderança no setor. Ainda é cedo para avaliar o resultado das academias do Vintage de 2024, porém estamos muito felizes em saber que já possuem 2,5 mil alunos por unidade ao final de fevereiro de 2025, reforçando a nossa confiança do potencial desse Vintage. Passando para o próximo slide, gostaria de comentar um pouco sobre o nosso parque de academias. Finalizamos o trimestre com a marca de 1.743 unidades, representando um crescimento de 10% na nossa base em relação ao trimestre anterior e de 21% em relação ao ano passado. A expansão nos últimos 12 meses foi bem distribuída entre nossas regiões de atuação, com 38% das novas unidades no Brasil, 25% no México e 36% na região Outros América Latina. Isso demonstra mais uma vez a diversificação de nossa base e menor concentração proporcional de lojas no Brasil. Ao final de 2024, aproximadamente 47% de nossas academias estavam no Brasil, que conta com 823 unidades. O México representa 23% da base, com 395 academias, enquanto a região Outros América Latina possui 525 academias, ou seja, 30% de nossa operação. Terminamos o período com um mix de 57% de unidades maduras, ligeiramente inferior ao dos 2 últimos anos, dada a aceleração no ritmo de aberturas. Esse número mostra o enorme potencial de ramp-up e maturação que temos, apenas com unidades já existentes em nossa base. Passando para o próximo slide, podemos observar que pelo 8º trimestre consecutivo, as unidades maduras mantiveram sua margem de 52% e o lucro bruto por academia própria anualizado de 2,4 milhões de reais, 13% acima do quarto tri de 23, resultado das iniciativas de otimização de receita por academia
combinado com intensos esforços no pilar de eficiência operacional. Nesse slide, também gostaria de destacar uma análise adicional sobre a qualidade e consistência das nossas 788 unidades maduras, inauguradas e operadas ao longo dos 16 anos de trajetória da Smart Fit. As unidades inauguradas entre 2009 e 2012 apresentaram uma margem consistente de 52% no último trimestre. As unidades abertas entre 2013 e 2016 registraram uma margem de 51%. Já as unidades maduras mais recentes, inauguradas entre 2017 e 2021, alcançaram uma margem de 53%. Esse resultado é motivo de orgulho para nós, pois ao longo desses anos fomos para regiões e países com características culturais e econômicas distintas, nos instalamos em diferentes tipos de imóveis e cidades, estabelecemos inúmeras parcerias e tivemos muito aprendizados e adaptações em nossas operações. E ao longo desse tempo, fomos capazes de entregar consistência em nossos resultados, mantendo os níveis de retorno desejados. As unidades inauguradas em 2022 seguiram sua curva de maturação e apresentaram uma margem bruta de 54%, ou R$ 2,5 milhões por unidade, traduzindo em um incremento no lucro bruto por academia versus o trimestre anterior. Esse patamar superior ao das maduras é fruto do forte crescimento de receita e um custo de ocupação estruturalmente inferior ao das unidades maduras. As unidades inauguradas em 2023 seguem com um ótimo ritmo de maturação e, ao final do trimestre, já alcançaram uma média de 2,8 mil alunos por unidade, com receita líquida média anualizada por unidade de R$ 3,9 milhões. Essas unidades novamente apresentaram uma sólida expansão de margem bruta caixa no trimestre, atingindo 51% no quarto TRI de 24 e irão continuar sua curva de maturação ao longo de 2025. Monitoramos diariamente o desempenho dessas unidades e permanecemos confiantes de que elas gerarão bons resultados ao atingirem a maturidade em 2026. O sólido desempenho das unidades maduras, aliado ao rápido ramp-up das novas unidades, reforça a confiança que temos em nossa estratégia de crescimento sustentável. Esse sucesso é ancorado em escolhas assertivas de pontos comerciais, gestão rigorosa de custo, inteligência em price e vendas, além de um compromisso inegociável com a qualidade do serviço prestado. Como reflexo desse compromisso com a qualidade, nosso NPS apresentou uma evolução significativa, passando de 67 pontos em dezembro de 2023 para 70 pontos em dezembro de 2024. Com todo esse resultado, seguimos cada vez mais fortes e animados para 2025, com um novo guidance de aberturas de academias que gostaria de reforçar e falar no próximo slide. Teremos em 2025 mais um grande desafio: entregar o novo guidance de abertura, que representa 340 a 360 unidades até o final do ano. Isso equivale a quase uma nova academia por dia. Esse plano de expansão reflete o crescimento de aproximadamente 15% em relação ao número de aberturas líquidas realizadas em 2024 e um avanço anual entre 20% e 21% na nossa base de academias, quando comparado ao total de academias em operação ao final do último ano. Estamos bastante confiantes nessa expansão devido ao nosso sólido track record de execução, com performance consistente das unidades maduras e sólido ramp-up dos novos vintages, baseado na robustez operacional, disciplina financeira e demais fatores de sucesso que acabamos de comentar. Para esse desafio, já contamos com um pipeline robusto de real estate, garantindo a continuidade da expansão em todas as regiões de atuação e assegurando a escolha dos melhores pontos comerciais. Esses fatores combinados nos posicionam de forma estratégica para mais um ano de crescimento sustentável, com foco em eficiência, inovação e excelência no atendimento aos nossos alunos. Agora passo a palavra para José Luiz Izardo, que dará continuidade à nossa apresentação dos sólidos resultados financeiros de 2024. Obrigado, Diogo. Dando sequência na apresentação, gostaria de entrar na seção dos resultados operacionais e financeiros, começando pela evolução da base de clientes e evolução da receita por academia. Podemos observar um crescimento contínuo da nossa base de clientes e da receita por academia. No quarto trimestre de 2024, nossa base de clientes em academias alcançou 4,8 milhões de alunos, um aumento de 17% em relação ao mesmo período do ano passado e de 0,3% em relação ao trimestre anterior. Desses alunos, aproximadamente 2,2 milhões estão no Brasil, 1 milhão no México e 1,6 milhão em outras regiões e países da América Latina.
Acreditamos que nossa robusta base de alunos é um reflexo direto da nossa estratégia assertiva de expansão, da maturação das unidades e dos esforços contínuos para captar e reter clientes. No mesmo período, a receita líquida média analisada por academia própria atingiu 4,2 milhões de reais, representando um crescimento de 10% em relação ao quarto trimestre de 2023, impulsionado principalmente pelo incremento no ticket médio, função dos assertivos repasses de preço realizados ao longo dos últimos anos nas diferentes regiões e das diversas ações realizadas no período para otimizar de forma sustentável a receita por academia. Embora tenhamos registrado uma leve redução de 2% na receita por academia em relação ao terceiro trimestre de 2024, esse resultado se mantém consistente com a nossa estratégia de maximizar o valor por unidade, sem comprometer nossa competitividade de mercado, e é um efeito temporário matemático da aceleração do ritmo de inaugurações no período, ou seja, aumento da relevância das unidades em patamares iniciais de maturação. Esses resultados mostram a força e a resiliência do nosso modelo de negócios. Passando para o próximo slide, a receita líquida no quarto trimestre de 2024 apresentou expressivo crescimento de 36% comparado ao quarto trimestre de 2023. O seu 14º trimestre consecutivo de crescimento e uma aceleração frente ao patamar de crescimento apresentado nos 9 primeiros meses do ano. A receita líquida superou pela primeira vez a marca de 1,5 bilhão de reais em um trimestre, principalmente em razão da expansão de 19% na média de alunos em academias próprias Smart Fit e do incremento do ticket médio de 13% em todas as regiões de atuação. Em comparação ao terceiro trimestre, a receita líquida aumentou 8% devido aos mesmos fatores citados anteriormente. No ano de 2024, a receita líquida totalizou patamar recorde de 5,6 bilhões de reais, um sólido crescimento de 31% comparado ao ano anterior. Vale mencionar que a receita do México e da região Outros América Latina representaram 56% da receita total da companhia, um incremento de 3,2 pontos percentuais versus o ano anterior. Falando da performance da região, iniciando pelo Brasil, a receita líquida das academias Smart Fit no país apresentou crescimento de 23% versus o quarto trimestre de 23, devido ao sólido aumento de 17% na base média de clientes em academias próprias e do incremento de 6% no ticket médio. Vale comentar que, na comparação com o terceiro trimestre de 24, a receita líquida cresceu 4%, refletindo principalmente o aumento do ticket médio, além da expansão da base média de alunos em academias próprias. No México, a receita líquida expandiu 29% frente ao mesmo trimestre do ano anterior, que reflete principalmente o crescimento de 15% no ticket médio e o incremento de 12% na base média de clientes em unidades próprias. Vale ressaltar que, frente ao terceiro trimestre de 2024, a receita líquida ficou estável na região, devido principalmente à menor base de alunos de academias, dada a sazonalidade histórica da região para as unidades maduras. A região Outros América Latina foi novamente destaque positivo de crescimento de receita em nossos mercados de atuação, com um expressivo incremento de 55% quando comparado ao quarto trimestre de 2023, que reflete principalmente o crescimento de 29% da base média de alunos e a expansão de 20% no ticket médio. Na comparação com o terceiro trimestre de 24, o crescimento da receita foi de 12%, como resultado da expansão de 8% da base média de alunos em academias próprias na região e de 4% do ticket médio. Para finalizar esse slide, vale mencionar o crescimento de 57% frente ao mesmo período do ano anterior, na linha de outras, que encerrou o quarto trimestre de 2024 com receita de 110,6 milhões. Esse incremento é explicado pela aquisição do Grupo Velocity e pelo crescimento da receita em outras unidades de negócio do grupo. Passando para o próximo slide, podemos observar que o lucro bruto caixa totalizou 772 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, aumento de 37% quando comparado ao quarto trimestre de 2023. A margem bruta caixa foi de 50,1%, 0,2 pontos percentuais superior quando comparado ao quarto trimestre de 2023, reflexo do sólido crescimento da receita líquida e da gestão eficiente de custos, que resultaram na diluição de custos fixos, mesmo em um cenário de expansão recorde da rede de academias.
No ano de 2024, o lucro bruto caixa totalizou aproximadamente 2,8 bilhões de reais, resultando em uma margem bruta caixa de 50%, mesmo patamar do ano anterior. Ainda, vale notar que a margem bruta caixa, antes dos custos pré-operacionais, ou seja, aqueles relacionados às aberturas de novas unidades, atingiu 51,5% no quarto trimestre de 2024. Nessa mesma métrica, olhando para o resultado de 2024, a margem bruta caixa antes dos custos pré-operacionais foi de 51%. Agora vamos apresentar as despesas operacionais da companhia no quarto trimestre de 2024, com foco nas despesas com vendas gerais e administrativas. As despesas com vendas gerais e administrativas totalizaram 281 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, um aumento de 24% em comparação ao quarto trimestre de 2023, representando 18,3% da receita líquida do trimestre, uma diluição de 1,8 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Essa diluição é sobretudo devido à diluição das despesas gerais e administrativas, refletindo a alavancagem operacional do negócio, que mais do que compensou os maiores investimentos na estrutura da companhia em todos os países de atuação e também na estruturação de novos negócios. As despesas gerais administrativas somaram 155 milhões de reais no quarto trimestre de 2024, um aumento de 20% em relação ao quarto trimestre de 2023, e foi inferior ao crescimento da receita no período, enquanto as despesas com vendas apresentaram crescimento de 31%, nessa mesma base de comparação, reflexo da forte expansão da rede de academia e dos investimentos em marketing para fortalecimento da marca. Se comparado ao terceiro trimestre de 2024, as despesas com vendas gerais e administrativas cresceram 9%, praticamente o mesmo percentual da receita líquida entre os trimestres, mesmo com a aceleração das aberturas, o que também impactou o aumento nas despesas pré-operacionais. Passando para o próximo slide, apresentamos a forte evolução do nosso EBITDA, que no quarto trimestre foi de 487 milhões de reais, o maior nível histórico já registrado em um TRI e um expressivo crescimento de 47% comparado ao quarto trimestre de 2023. A margem EBITDA do trimestre foi de 31,6%, uma expansão de 2,3 pontos percentuais quando comparado ao quarto trimestre de 2023, mesmo com a aceleração de abertura de unidade no período. Vale destacar que, no ano de 2024, atingimos também um patamar recorde de EBITDA de aproximadamente 1,8 bilhão de reais, com uma sólida margem de 31,6%, maior patamar anual histórico de margem EBITDA e que apresentou uma expansão de 0,9 pontos percentuais comparado a 2023. Por fim, considerando o EBITDA ajustado antes dos gastos pré-operacionais, também em patamar recorde, atingimos 519,5 milhões no quarto trimestre de 2024, que representa 46% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem EBITDA ajustada antes dos gastos pré-operacionais foi de 33,7%, expansão dos mesmos 2,3 pontos percentuais em comparação ao quarto trimestre de 2023 e atingindo 33,1% de margem no ano, sendo novamente o maior patamar anual histórico. Passo agora a palavra para o André Pezzetto, dar continuidade à apresentação de resultados. Obrigado, Zé. Passando para o próximo slide, no ano de 2024, o lucro líquido recorrente foi de 578 milhões, representando um crescimento de 8% em comparação ao ano anterior e margem líquida de 10,4%. Essa forte performance reflete, principalmente, a alavancagem operacional do negócio, impulsionada pela rentabilidade consistente das unidades maduras e pelo sólido ramp-up das novas unidades inauguradas nos últimos anos. Esse desempenho operacional foi parcialmente compensado pelo aumento da depreciação, amortização e despesas financeiras no período, um reflexo temporário da aceleração dos investimentos na expansão da rede de academias realizada pela companhia. Além disso, vale ressaltar que o resultado de 2023 foi positivamente impactado pelo aproveitamento de créditos tributários decorrentes do prejuízo fiscal acumulado, explicando parte do incremento da alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social no ano de 2024 versus 2023. No quarto trimestre, o lucro líquido recorrente totalizou 196 milhões,
frente a 209 milhões no mesmo período do ano anterior. Vale comentar que, a partir de 2024, a alíquota de imposto de renda e contribuição social aumentou em função do reconhecimento do prejuízo fiscal acumulado no final de 2023. Em relação ao terceiro trimestre de 2024, o lucro líquido recorrente no trimestre apresentou um crescimento de 59%, refletindo principalmente a menor alíquota do imposto de renda e contribuição social no período, em razão da distribuição de juros sobre capital próprio no montante de 258 milhões no quarto trimestre de 2024. Para falar da forte geração de caixa operacional e da aceleração dos investimentos, passamos para o próximo slide. Em 2024, a geração de caixa operacional atingiu 1,5 bilhões de reais no período, 6% superior se comparado ao ano anterior, devido ao EBITDA recorde do ano, com forte crescimento de 35% se comparado a 2023. A conversão de EBITDA em caixa operacional no ano atingiu o sólido patamar de 89%. O crescimento do EBITDA foi compensado por um maior consumo de capital de giro no período e aumento do pagamento de tributos devido ao término da maior parte dos prejuízos fiscais acumulados na subsidiária da companhia. Além disso, a variação do capital de giro em 2024 apresentou um consumo de caixa de 170 milhões de reais, explicadas por maior consumo na linha de clientes, devido ao crescimento da base de alunos e o aumento da representatividade do Total Pass, a menor geração de caixa na linha fornecedores, em função do fluxo de compra das atividades de investimento ter ocorrido de forma mais antecipada ao longo do ano, e de retenções de impostos nas remessas internacionais de recursos das subsidiárias internacionais para o Brasil, que serão aproveitadas ao longo dos próximos trimestres. Enquanto em 2023, essa linha foi muito beneficiada pelo impacto positivo de 103 milhões de reais em função da recuperação e consumo de créditos tributários. Falando sobre os investimentos realizados no período, seguimos acelerando o nosso plano de expansão. Essa aceleração resultou em um CAPEX total de 721 milhões, crescimento de 34%, reflexo principalmente da aceleração das aberturas das unidades próprias, com recorde de unidades inauguradas em um mesmo trimestre. Em 2024, o CAPEX de expansão totalizou 1,5 bilhões de reais, incremento de 40% em relação ao ano anterior. O CAPEX de expansão relacionado às academias da marca Smart Fit, excluindo estúdios, Biorritmo e a aquisição das unidades franqueadas na Colômbia, foi de 1,4 bilhões de reais, 33% superior a 2023, devido à forte oscilação na abertura das unidades próprias em 2024. Foram inauguradas 242 unidades próprias da marca Smart Fit no período, desconsiderando os encerramentos de academias e aquisição de franqueados, um aumento de 34% frente a 180 unidades de 2023. Nesse contexto, vale mencionar que a companhia foi capaz de manter o valor do CAPEX por unidade Smart Fit em 5,9 milhões de reais, reflexo da constante disciplina e esforços na alocação de capital. No ano, o CAPEX de manutenção das academias da marca Smart Fit atingiu 234 milhões, representando 6,1% da receita bruta das unidades maduras, mesmo patamar do ano anterior, alinhado com a estratégia de oferecer uma experiência de alto padrão aos nossos clientes. Passando para o próximo slide, seguimos intensificando nosso plano de expansão e investimento, mas mantemos patamares confortáveis de alavancagem. Mesmo com a forte geração de caixa operacional da empresa no período, a aceleração dos investimentos na expansão orgânica, combinada com a conclusão da aquisição do Grupo Velocity, um passo importante para a nossa vertical de estúdios, e da conversão de franquias das unidades próprias em Colômbia, elevaram a alavancagem financeira da companhia para 1,76 vezes o EBITDA LTM, comparado a 1,45 vezes no trimestre anterior. Consideramos esse patamar saudável, especialmente devido à alta previsibilidade de resultados da companhia e do perfil de vencimento da dívida bastante alongado. Além disso, ao considerar o EBITDA anualizado do último trimestre, uma melhor próximo de capacidade de geração de caixa da companhia, esse índice de alavancagem no quarto TRI terminaria em 1,59 vezes o EBITDA LTM. Importante mencionar que no ano, continuamos nossos esforços na agenda de liability management, com destaque para as melhorias de custos de dívidas da companhia no Brasil e na Colômbia. Na média, a redução dos spreads pagos nesses países foi de 66 bips no Brasil e 197 bips na Colômbia,
quando se comparado a dezembro de 2024, frente a dezembro de 2023. Além disso, essa melhora nos spreads foi combinada com o alongamento do perfil da dívida da companhia, que, combinada com a nossa robusta posição de caixa e alavancagem saudável, reforça a nossa confiança de perseguir em ótimas oportunidades de alocação de capital em novas unidades que temos visto. A companhia financiou sua necessidade de expansão no final do ano passado, sendo que Brasil, México e outros da América Latina, respectivamente, representavam 24%, 33% e 43% da dívida líquida da companhia. Essa dívida líquida, dividida em diferentes geografias, nos dá flexibilidade para investir na maior parte dos países onde operamos com academias próprias. A perspectiva atual é de continuidade da redução da taxa de juros nesses locais. Esse slide encerra o capítulo financeiro da nossa apresentação de resultado. Passo a palavra para o Alexandre Grijanin, nosso CTO, que irá falar sobre as principais atualizações e contribuições da área de tecnologia para a companhia. Obrigado, André. Vamos falar um pouco agora sobre a pauta de produtos digitais. A representatividade dos canais digitais em todas as transações realizadas por nossos clientes continua a crescer de forma significativa. No mix de vendas por canal, observamos que 72% das vendas de dezembro foram realizadas por canais digitais, enquanto o Frontdesk responde por 28%. Essa é a nossa melhor marca até o momento e mostra a importância do digital como pilar estratégico para vendas. Um destaque importante é o crescimento das vendas via aplicativo, que no Brasil já superam as vendas via balcão, tanto pela redução do custo de aquisição de clientes, quanto pelo engajamento proporcionado desde a compra por esse canal. A meta para 2025 é continuar a expansão das vendas via app, garantindo que mais clientes iniciem sua experiência por lá. Outro ponto relevante é o avanço das transações através de canais digitais, que em 2024 representaram mais 79% do total de operações, com upgrade de planos, pagamentos, acesso de convidados, transferência de academias, etc., seguindo na estratégia de liberar o time de loja para focar no atendimento ao cliente. Além das grandes entregas em 2024, com o marketplace de personal trainer em nosso aplicativo, que facilita para os nossos alunos encontrar um personal trainer em sua unidade, temos iniciativas importantes para o próximo ano. Em 2025, vamos lançar algo similar como uma rede social de fitness, que vai ser um novo espaço no aplicativo que permitirá maior interação entre os nossos clientes dentro do ecossistema da Smart Fit. Acreditamos que esse recurso será um diferencial para engajar ainda mais os nossos alunos por meio de elementos de comunidade e conexão entre eles. Passando para o próximo slide, vamos falar um pouco mais sobre o app. A base de usuários ativos mensais no aplicativo atingiu 2,4 milhões em 2024, um crescimento expressivo comparado a 1,9 milhão em 2023. Tivemos um aumento significativo no número de treinos prescritos de maneira automática, com inteligência artificial, chegando a 6,7 milhões de treinos em 2024, comparado com 3 milhões em 2023. Em nossa retrospectiva fitness anual, similar ao que grandes plataformas de streaming, música e vídeo fazem, tivemos um aumento de 42% no compartilhamento year over year. Além disso, tivemos mais duas entregas bastante relevantes para o negócio. A liberação de acesso de convidado Black Total Pass pelo app, eliminando filas e tornando a experiência do aplicativo da experiência do cliente mais fluida, e disponibilizamos uma área gratuita do aplicativo, permitindo que pessoas que não são alunos da Smart Fit tenham acesso ao nosso ecossistema digital, incluindo vídeos e treinos exclusivos. Mais de 210 mil pessoas que não são nossos alunos já utilizaram o nosso app e se tornaram leads para potencial conversão em planos para as nossas unidades. Passando para o próximo slide, vamos falar um pouco sobre os nossos serviços adicionais. O Smart Fit Nutri encerrou o ano com 188 mil assinantes no Brasil e mais de 750 mil exames de bioimpedâncias realizados. Dobramos a quantidade de balanças de bioimpedância instaladas no Brasil se comparado com dezembro de 2023 e agora 48% do território brasileiro já tem esse serviço disponível. Já o Smart Fit Coach, nossa plataforma de consultas online com especialistas para definição de treino e objetivos personalizados, teve um crescimento expressivo, triplicando sua base de usuários ao longo do ano, atingindo quase 60 mil usuários ao final de 2024. O serviço já está presente em 10 países e em 2025 expandiremos a cobertura para 100% dos países onde a Smart Fit atua na América Latina. Esses são os principais destaques de produtos digitais no período. Passo agora a palavra para a Joana, nossa diretora jurídica, que vai falar um pouco sobre a agenda de ESG. Obrigada, Alexandre. Passando para a próxima sessão, eu gostaria de destacar alguns resultados decorrentes dos contínuos esforços da companhia na frente de sustentabilidade. Iniciando com o pilar ambiental, um dos maiores destaques foi o avanço do projeto de automação de ar-condicionado, encerrando o ano de 24 com 331 unidades atendidas,
que corresponde a um incremento de 48% versus 23. Essa iniciativa tem como principal objetivo evitar desperdício de energia elétrica ao programar o horário de início e fim do funcionamento do ar-condicionado e evitar picos de consumo de energia. Além disso, nas nossas academias, aumentamos a utilização de energia renovável, totalizando 220 unidades no quarto TRI de 24, com o uso de geração distribuída ao Mercado Livre, um crescimento de 49% comparado ao quarto TRI 23. E ao final do ano passado, 40% da nossa base de academias próprias no Brasil estavam operando com energia renovável, diminuindo os custos por quilowatt utilizado. Também gostaria de ressaltar o projeto de monitoramento online do consumo de água em nossas unidades, que foi iniciado no segundo TRI de 24 e encerramos o ano com 366 unidades utilizando o sistema. Isso aumenta a rapidez de identificação de eventuais vazamentos e cobranças indevidas. No próximo slide, tratamos um pouco dos aspectos sociais. No âmbito social, continuamos com nossa parceria com o Unicef, gerando resultados positivos com mais de 4.700 novos doadores em 8 países. Além disso, promovemos diversas campanhas de arrecadação e voluntariado nos países onde atuamos, especialmente Chile, México, Paraguai e Peru. O programa de mentoria promovido junto à nossa área de tecnologia também foi um destaque. Neste programa, atuamos em parceria com o Centro Educacional Assistencial Profissionalizante, que conectou os jovens ao mercado de trabalho de TI, proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional. No pilar de governança, a Semana da Segurança abordou temas como fraudes, proteção de dados e inteligência artificial. Por fim, e não menos importante, divulgamos o relatório anual 2023, consolidando as principais ações da companhia em sustentabilidade. Passo agora a palavra para o Matheus Nascimento, que irá coordenar nossa sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Joana. Vamos iniciar agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, clique no ícone de perguntas na parte inferior da sua tela para enviá-las por escrito. Vamos coletar as perguntas e responderemos à medida que forem recebidas. Quando for anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Nesse momento, ative seu microfone para fazer sua pergunta. Por favor, aguardem um instante enquanto coletamos as nossas perguntas. A nossa primeira pergunta é do Vitor Rogatis, do Itaú BBA. Vitor, por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia, Corona, PZ, aí, Rizardo, Matheus aí, toda a equipe da Smart. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas. A primeira é sobre o México. Então, quando eu penso assim no reajuste de preço realizado recentemente, né, após anos sem aumento, tenho a impressão assim que pegou um pouco ali em aluno. Então, eu queria ouvir assim na visão de vocês se vocês acham que isso faz sentido, assim, que talvez tenha feito um repasse ali elevado demais, seja no plano Smart ou seja no plano Black, e se vocês compartilham, assim, dessa visão, se vocês pretendem tomar algum tipo de ação ali para poder mitigar esse efeito negativo ali não esperado por vocês. E a minha segunda pergunta é sobre a dinâmica de margem bruta, né? Ali no Brasil você teve aquele impacto positivo na redução de custo de manutenção, no México ali com a redução do custo de consumo. Eu queria entender assim se esse ganho assim ele é sustentável e se vocês pudessem elaborar um pouquinho mais assim sobre essa redução de custos de manutenção, assim, chamou bastante atenção, principalmente até pelo pace de abertura ali do quarto tri concentrado bastante em dezembro. Obrigado, pessoal. Fala, Vitor. Rizardo aqui. Obrigado por participar do call e pelas perguntas. Eu vou começar aqui pela primeira e depois o André vai responder a sua segunda pergunta. Acho que você já trouxe um pouco do contexto na sua própria pergunta, né? Mas tem que relembrar que a gente começou a operação no México em 2011
e a gente nunca tinha feito nenhum repasse, né, de preços na região, no plano Black. A gente fez o nosso primeiro no final de 2023, que de fato tem algum impacto aí no comecinho de 2024, dada a dinâmica usual da região na captação de clientes. Quando a gente fez esse repasse do preço do plano Black e também do preço do plano Smart, é importante lembrar que a gente também implementou o plano Fit na região. E para uma boa parte dessas unidades, o plano Fit ele acabou entrando num nível de preço, que era um nível de preço muito similar ao que a gente cobrava no Smart antes desses ajustes que a gente fez de precificação. Então, a gente conseguiu manter localmente nas diferentes unidades a nossa competitividade no plano de entrada. E a nossa estratégia para a região do México foi, no ano de 2023, a gente retomar a base de alunos que a gente acabou perdendo, né, durante os anos de pandemia, para depois, no ano de 2024, a gente começar a ser um pouco mais assertivo e trabalhar um pouco mais em revenue management e na precificação dos planos. Acho que um dado até interessante sobre isso é que, ao longo desses últimos anos, a penetração do plano Black na região ela aumentou, e quando você compara a ponta dezembro 24 contra a ponta dezembro 23, ela ficou estável, apesar, né, dos aumentos de preço que fizemos na região. E quando você pensa na rentabilidade da região como um todo, olhando para o patamar das unidades maduros na região, a gente vê um patamar de rentabilidade maior em 24 do que a gente viu em 2023. Olhando um pouco para frente, para o ano de 2025, acho que a principal estratégia do México é a gente melhorar esse trabalho de precificação dos planos locais, e a gente não vê nesse momento nenhum novo repasse de preço no plano Black, mas lembrando que a nossa precificação ela é viva e a gente está sempre discutindo e avaliando os diferentes cenários. Isso deveria ajudar no ganho de base, né, de alunos na região, mas também é importante lembrar e colocar em contexto, né, que o número de alunos por academia na região, que é a métrica usual, ele é impactado, né, pela própria aceleração da expansão que a gente fez nos últimos anos, então em linha com a nossa estratégia de densificar e clusterizar as unidades, e também pelo próprio crescimento do nosso agregador na região, que é o Total Pass no México. Vitor, sobre o segundo ponto da pergunta, nosso foco está em manter a margem e a rentabilidade das nossas lojas maduras. A gente não quer nem aumentar muito essa rentabilidade única e nem reduzi-la, e a gente vai compensando isso eventualmente com um trabalho em custos, em receita e também em abertura de loja. Sobre o contexto específico do OPEX de manutenção, ele veio um pouco inferior, mas ele está atrelado também ao aumento do CAPEX de manutenção. A gente aproveitou o último trimestre para investir bastante nas lojas, então você vê que você teve um incremento relevante aí do CAPEX de manutenção, justamente num momento onde você tem um pouco menos de utilização, e foi um bom momento para a gente reformar essas lojas para elas estarem prontas para o ano seguinte. Então, o que a gente deve ver aí de OPEX de manutenção ao longo do ano de 2025 é muito similar do que o que a gente teve ao longo inteiro do ano de 2024, não um trimestre especificamente. Tá ótimo, pessoal. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do Vinícius Strano, do UBS. Vinícius, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria entender como é que vocês enxergam o posicionamento de preço de vocês hoje, considerando aqui no Brasil uma expansão mais forte, competidores um pouquinho mais low cost, e como é que vocês enxergam a evolução de base de alunos, né, pensando aqui em uma possível desaceleração no ambiente de consumo no Brasil. Uma segunda pergunta, se vocês puderem comentar um pouco mais a estratégia aqui do Total Pass, qual representatividade vocês acham que o Total Pass pode ter nas academias próprias da Smart Fit? E se puder comentar um pouco como que o ticket do Total Pass compara com o ticket do aluno Smart aqui no Economics. Obrigado. Oi, Vinícius. Aqui é o Diogo falando, tudo bom? Acho que respondendo as perguntas aqui, sobre os preços, a gente tem que lembrar que o nosso modelo, a gente tem 3 preços na Smart, né? O Black, o Smart e o Fit.
Então, a gente tem um plano global, que é o que teve alguns aumentos recentes, algumas geografias. No Brasil, teve no começo de janeiro. Mas a gente tem que lembrar também que tem 2 planos que são locais. Então, a gente sempre olha no nosso modelo a competitividade local, né? E cada vez mais a gente tem evoluído nessa agenda de revenue management para que o nosso modelo seja cada vez mais assertivo nessa agenda, né? Então, até sugerindo aumentos quando possível, e no modelo também é incluso muito todas as variáveis de competição. Então, mesmo com todo esse aumento de competição no mercado, a gente ainda consegue ser muito competitivo a nível local. Falando um pouco da representatividade de Total Pass, a gente não faz estimativa sobre esse número, mas é que é importante lembrar e dizer que, na nossa visão, ele é mais um canal de vendas. Então, a gente vai ter receita e alunos vindo de B2B e B2C, e o foco aqui é ter ticket igual nos 2 canais, não ter diferença nisso. Obrigado. Obrigado, Diogo. A nossa próxima pergunta é do João Santos, analista do Citibank. Oi, bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a pergunta. Primeiro, eu queria explorar um pouquinho a cabeça de vocês para a expansão no Brasil em 2025 e entender um pouquinho a leitura de como é que vocês estão vendo esses players muito focados em modelo de franquia, né, que tem um economics bem diferente da Smart, né, mas tem um capex de abertura realmente bem baixo. E entender assim como é que isso aqui acaba impactando vocês de alguma forma, ele pensando assim, talvez estratégia não nas capitais, né, mas pensando no adensamento interior. Enfim, queria ouvir um pouco a visão de vocês, tem sido uma questão bem discutida aí no mercado. E em relação a, também queria explorar um pouquinho essa discussão que a gente sempre teve, né, sobre a depreciação ser muito diferente do que a gente olha do capex de manutenção, mesmo o capex de manutenção de longo prazo, né, sustentável, né, depois que as academias chegar no estágio de maturação, né. Então eu queria ver um pouco como é que vocês, nessa discussão, como é que ela tem evoluído. A gente sabe que tem, enfim, talvez um esforço aqui com o auditor de melhorar um pouco essa discrepância, enfim, queria ver um pouco o update em relação a isso. Obrigado. Oi, João, aqui é o Diogo. Sobre o ambiente competitivo, de fato, tem aumentado bastante esses modelos de franquia que a gente avalia e classifica como low cost, né? Então, a gente se autodenomina a categoria que a gente está como high value, low price, e eles o modelo low cost, é um modelo baseado com CAPEX menor, e dado isso, tá tendo uma expansão grande, e a gente vê que mesmo com todo esse modelo, a gente continua e mantém nossa margem bruta. A gente mostrou todos os vintage mostraram maduras, mostramos até quebras no próprio maduras, dividimos em 3 cortes ali para olhar. Então, assim, a gente continua acreditando que quando você faz direito, faz uma expansão certa, uma operação certa, você consegue manter sua base, manter suas margens, que é o número que a gente olha bem. A gente está focado muito mais em margem até do que aluno, né? E a gente, embora tenha aumentado o nosso guidance, é importante dizer que a gente tem muito foco em qualidade e sustentabilidade do que a gente abre, porque no mercado competitivo, não adianta só abrir, você tem que fazer direito. Se fizer direito, vai ser bem sustentável, que é o que tem mostrado nossos números. Obrigado. João, pegando a parte da depreciação aqui, só lembrando, basicamente, de uma maneira simples, a gente tem um período de 10 anos de depreciação, seja ele por conta da depreciação dos equipamentos, que é em cima da vida útil de 10 anos, seja ele por conta do prazo de locação, que tem uma média aqui nos nossos contratos também de 10 anos. Então, essa depreciação ela é estruturalmente dessa maneira, por conta desses 2 efeitos, que são os principais lugares onde a companhia investe o seu capital. A depreciação dos equipamentos, ela vem sempre super em linha com a vida útil deles. Então, a gente vê que essa depreciação ela está muito próxima
a vida útil desses equipamentos. Porém, como a gente comenta, a depreciação em cima das benfeitorias de imóveis, ela é muito acelerada, seja porque o prazo médio de parte dessas benfeitorias ela é maior do que 10 anos, seja porque você tem alguns efeitos de manutenção que passam no OPEX, depois da abertura da loja, e não no CAPEX. Algumas coisas que a gente arruma nas nossas unidades. Esse efeito ele acaba sendo só acertado, né? Ele acaba sendo só a depreciação real versus o que acontece na contabilidade, ele acaba acontecendo só no longo prazo, só depois de 10 anos que você já depreciou praticamente a academia inteira e você passa a ter apenas o CAPEX de manutenção, né? E vai demorar muito tempo para que a gente consiga enxergar isso de fato nos nossos números. O que a gente passa e sempre dá o disclosure para o mercado é que o CAPEX de depreciação, o CAPEX de manutenção, ele deveria ficar entre 7% e 8% da receita líquida das lojas maduras. A gente ainda está no patamar inferior, porque grande parte dessas lojas maduras ela tem uma idade média pequena, então a gente teve esse índice de 6% do CAPEX, mas ele deveria ir andar para o patamar de 7% a 8% da receita dessas lojas, sendo direcionadas ao CAPEX de manutenção. Então, no final do dia, a depreciação deveria ser inferior ao valor que ela é hoje. Sobre statements de balanço, a gente não tem nenhuma pretensão de mudar isso no curto prazo. A gente, obviamente, estuda para ver a melhor maneira de states os nossos resultados com base nessa vida útil dessas benfeitorias, porém, a regra de usar o prazo médio do contrato é o que a gente tem usado e a gente não deveria mudar isso no curto prazo. Tá ótimo, presidente. Obrigado. Só um follow para o Diogo rapidinho. Em relação à expansão 2025, Diogo, em relação a franquias, hoje isso aqui com o custo de capital atual, isso aqui de alguma forma a gente deveria ver uma migração talvez maior de a abertura de loja própria do que franquia. Enfim, você vê alguma natureza diferente da natureza de expansão da Smart Fit para 2025? A gente não tem visto diferença, não. A gente continua com aquele 20% de franquia e 80% de própria. A demanda tem que estar muito forte. A gente entende que o custo de capital está maior, mas o setor está aquecido, né? Então, tem bastante, continua com a demanda, com bastante demanda. Acho que um exemplo disso é um pouco do que a gente vê com esses modelos de franquia, né? Então, eles são também uma proxy, né? Claro que o CAPEX é menor, mas tem mais demanda lá e aqui também tem mais demanda com CAPEX maior. Então, a gente não vê uma mudança estrutural nessa proporção, não. Tá ótimo, obrigado. Valeu, João. A nossa próxima pergunta é da Dani Eiger, da XP. Dani, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas do meu lado. A primeira é um follow-up na dinâmica de expansão, né? A gente aqui fez um estudo desse cenário competitivo, enfim, de possíveis gaps, aí olhando no Brasil em termos de cidades, enfim, estados, onde teriam as maiores oportunidades para vocês. E para a gente ficou bastante claro que ainda tem muito espaço para vocês crescerem, até com pouca competição, mas que em algum momento vocês têm que começar, de fato, a migrar para essas cidades menores, coisas que eu acho que vocês já têm começado a fazer de uma forma mais gradual, vamos dizer assim. Então, eu queria entender um pouquinho como que está a cabeça de vocês para esse shift para cidades menores, se é uma coisa a pensar para acelerar um pouco mais no curto prazo. E aí, a minha segunda é uma pergunta de rentabilidade, assim, acho que foi um destaque bastante importante aqui do resultado, a melhora que vocês tiveram, não só na margem consolidada mesmo com a expansão, mas também na margem bruta da vintage mais nova, ali das maduras, né, de 2022. Queria explorar com vocês o que vocês estão vendo como as principais alavancas, né, para vocês continuarem melhorando ou até mesmo mantendo, dado alguns desafios que a gente vê aí do ponto de vista de reajuste de despesas, né? Então, acho que são essas. Obrigada. Bom, obrigado pela pergunta, que é o Diogo falando. A gente tem o nosso estudo, a gente continua se baseando bastante nele, que dá para dobrar o white space, o número de lojas que a gente tem na nossa base, dado o white space.
embora a gente tenha indicadores aí que o mercado tá, é um vento a favor, né, para o mercado e a demanda está muito forte, assim, mas usando o cenário que a gente tem do estudo que a gente fez com a consultoria, dá para dobrar o número de lojas ainda. A gente não tem uma preferência, uma região ou outra, na verdade, o importante é a gente estar sempre aberto a oportunidades, e a expansão, as proporções, elas acabam sendo proporcionais sempre ao tamanho do white space, acaba sendo uma conta de chegada ali, né? A gente não busca uma região específica ou outra, a gente busca sempre análise ponto a ponto de retorno, ROI, cash on cash do investimento que a gente faz. Cada loja é um projeto, então não tem uma região ou outra. A gente é o que der mais retorno ou o que der o retorno suficiente dado o nosso custo de capital que a gente tem. Então, eu acho que em algum momento, claro, a gente vai testando, vai olhando, assim como a gente está testando novas geografias, novos países, né? O caso do Marrocos, por exemplo, a gente sempre vai testando o white space em cidades menores, a gente sempre faz microtestes. Então, a gente não se baseia, a gente não parte da premissa que cada vez mais cidades pequenas vão poder ter Smart Fit, mas se isso for uma verdade, a gente vai sempre testando aos poucos e vai atualizando o modelo, mas não é algo que a gente pretende mudar, entrar em cidades menores ainda. Antes de passar para a sua pergunta sobre as margens dos novos vintage, Dani, que é o Risardo, só um complemento. No estudo, a última vez que a gente divulgou o estudo, né, no maio do ano passado, quando você olhava o white space do Brasil aí trazendo como referência, apenas 15% das unidades adicionais que a gente abriria, né, como potencial, elas seriam em novas cidades, né? 85% dessas novas unidades do white space, elas são em cidades em que a Smart já está presente. Então, a gente não vê uma mudança no perfil de cidade da companhia, olhando para frente, né, relevante versus o patamar que a gente fechou ano passado. E mesmo que se houvesse, o que a gente olha até o momento, né, comparando a performance das unidades por tamanho de cidade, são performances muito similares quando você olha a margem de cada uma dessas academias por cidades entre 100 a 300 mil habitantes, 300 a 1 milhão e cidades acima de 1 milhão de habitantes, porque isso é por design, né? Então, cidades menores, obviamente, elas vão ser menos adensadas do que as cidades maiores. Em termos de alunos, elas geralmente têm um número de alunos muito similar, como a diferença no ticket médio. Usualmente, a gente cobra mais nas cidades maiores, né, no plano local, e também porque tem uma penetração maior do plano Black, dado o efeito rede, só que a gente acaba compensando isso com um custo de ocupação inferior. E aí, terminando aqui, o custo de ocupação ele é justamente um gancho para a sua pergunta, né, da margem dos novos vintages. Né? O que esses vintages eles têm de diferente dos vintages anteriores, né, da madura da companhia? Quando você olha sobre a ótica de receita, né, eles têm ramp-ups em nível de receita muito similares. Quando você olha também para a estrutura de custos, você também não tem nenhuma mudança relevante, com exceção do custo de ocupação. Então, esses são vintages que eles têm custos de ocupação estruturalmente inferiores ao que a gente vê nas academias maduras. Parte disso vem do fato que a gente tem visto, né, cada vez uma competição menor por real estate, pensando que você tem varejistas, né, indo cada vez mais para o mercado online e deixando o mercado offline, o que tem deixado aí boas oportunidades de expansão para a companhia e que tem se traduzido em custos de ocupação estruturalmente inferiores nos últimos vintages que a companhia fez. Tá ótimo, muito obrigada. Parabéns aí pelo resultado. Obrigado, Dani. A nossa próxima pergunta é do Guilherme Vilela, do JP Morgan. Fala, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas aqui do lado do JP. Eu tenho duas. Assim, quando a gente faz um tracking aqui de evidência macroeconômica do México, a gente vê que as coisas, como na economia no geral, está desacelerando, né? Então, eu queria pegar um pouco da evidência anedótica de vocês, né? Em volume, talvez em academia madura, que possa ser mais uma proxy melhor. Como vocês veem a atividade aumentando, eventualmente diminuindo nesse parque de academia.
A minha segunda pergunta é sobre inflação de custo. Eu acho que existe um trabalho de ticket importante sendo feito, existe um trabalho de custo também nessa frente, mas nos últimos trimestres existia um comentário interessante de que existe uma inflação de custo no México, em Others Latam. Então, se eu puder pegar um update, como ela se compara ano a ano, ajuda bastante. Obrigado, pessoal, e parabéns pelos resultados. Fala, Guilherme, Pezeta aqui. Eu vou começar falando de México. Então, no nosso termômetro interno aqui, e lembrando que a gente fez um grande aumento de preço em 2023, a gente tem ficado super satisfeito com a nossa captação de clientes, inclusive a captação de clientes no México em janeiro, ela foi melhor do que a sazonalidade histórica, né? Lembrando que os janeiros de 2024 e 2023, eles vieram muito fortes e muito acima da sazonalidade histórica. 2024 veio abaixo do que era 2025 veio abaixo do que era 2024, porém ele ainda veio acima da sazonalidade histórica. A gente tem olhado com muita cautela México, por conta dessa situação macro, mas nada ainda que tenha mudado a nossa estratégia de crescimento. Passando para a parte de custos, acho que o nosso foco número 1 e disciplina é tornar a nossa operação mais eficiente, mais barata possível. Esse faz parte do modelo de negócio da Smart Fit, a gente trabalhar no menor custo possível. Então, a gente tem várias frentes da companhia que vem trabalhando em cima disso. Lembrando que 2 dos nossos principais custos são muito difíceis de mexer, que são o custo de locação e o custo de pessoal. Então, a gente tem uma certa limitação de onde a gente consegue trabalhar em custo, porém, como o José acabou de comentar, os novos vintage têm vindo com custo de aluguel inferior, o que faz com que a rentabilidade dessas lojas fique boa. A gente não tem o foco em aumentar a margem das lojas, nosso foco é em manter a margem das lojas e abrir a maior quantidade de lojas possível. E em relação ao custo, se ele tiver uma inflação muito superior ao que a gente consiga trabalhar, o nosso foco aí vai ser repassar em preços o que a gente conseguiu fazer nos últimos trimestres. Agora, é sempre preocupante para a gente um cenário onde a gente tenha inflação com retração do PIB, né? Porque isso pode eventualmente dificultar aí o nosso trabalho no Revenue Management. Mas, até então, a gente tem conseguido fazer isso, seja em segurar custo, seja em repassar preço, seja repassar inflação nos preços. Tá certo, muito obrigado, viu? A nossa próxima pergunta é do Gustavo Fratino, do Bank of America. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Eu queria talvez abordar um pouco mais o tema de crescimento na parte de Other Latam, que eu acho que foi uma surpresa muito positiva esse quarter, e acho que a gente já, como vocês já tinham anunciado, a gente já tinha o número de membros, mas acho que o que mais impressionou foi o crescimento de ticket, né? Eu entendo que vocês aumentaram o preço na Colômbia e tem também um efeito positivo de FX, mas não sei se vocês conseguem compartilhar quanto que foi esse aumento de ticket FX neutral e como vocês estão vendo isso para frente, se teve algum efeito, enfim, de penetração de Black mais forte em algum país, alguma coisa que a gente possa pensar como que o ticket vai se comportar daqui para frente. Obrigado. Fratini, obrigado pela pergunta. O que a gente viu recentemente é que grande parte desse aumento ele não veio de FX, de fato aumento do nosso preço que a gente conseguiu fazer nesse Other Latam. E acho que tem uma questão
do nosso Revenue Management, que a gente consegue ver exatamente qual que é o potencial de aumento de preço que a gente tem baseado no consumo e localmente loja a loja. Então, quando a gente vê que a gente tem o potencial de subir o preço, tem vários indicadores que nos trazem essa informação, mas a gente faz isso de uma maneira muito analítica, usando diversos indicadores para tomar essa decisão de aumento de preço. E os Others Latam, eles nos permitiram isso aí ao longo dos últimos trimestres. Então, grande parte disso veio em aumento real de preço. Lembrando aqui, Fratina, o Rizzardo, e complementando a resposta do Pezeta, que no final de 2023 a gente acabou implementando, né, reajuste de preço no Plano Black, nas principais geografias, então Colômbia, Chile. No Peru, a gente fez no início do segundo semestre de 2023, e pela própria dinâmica de precificação da companhia, né, esse aumento de preço ele tem um lag, né, para ele passar pela DRE da companhia, dado que ele é sempre para o novo entrante. Depois, ao longo de 2024, né, no final do ano, a gente aumentou o preço da Colômbia novamente, em dezembro, então você vai começar a ver esse impacto em 2025, junto também com o aumento de preço no Panamá e na Costa Rica, na ordem de 7%. Super claro, obrigado, pessoal. A nossa próxima pergunta é da Irma Sgarz, da Goldman Sachs. Irma, por favor. Olá, bom dia, boa tarde agora. A maioria das minhas perguntas já foram feitas, mas eu queria só explorar um pouco mais em detalhe como que a gente deveria pensar sobre essa confiança maior em acelerar o plano de expansão para 25. Acho que talvez a gente não tenha muita dúvida que tem bastante white space na região, mas se puder entrar talvez um pouco mais em detalhes sobre os processos internos, o que permite para você criar este pipe maior, tanto dentro da empresa, né, o que vocês, na estruturação de time, dos processos que eles seguem justamente para explorar e desenhar essa mapa de localizações, mas também no ponto de vista externo, né, com o trabalho que vocês fazem sempre com parceiros, etc. E só para reiterar, talvez ouvir de novo aqui o CAPEX por loja, imagino, deve se manter estável, mas só queria confirmar isso. Irma, boa tarde. Obrigado pela pergunta. André Pezeta, eu vou começar respondendo aqui como é que a gente decide a expansão e depois eu vou passar para o Diogo explicar um pouco mais o detalhe operacional sobre como que a gente tem visto essas oportunidades. Então, a gente se planeja todo ano para o CAPEX que a gente vai ter no ano seguinte, do ponto de vista financeiro, para saber quanto de capital a gente consegue alocar em cada um dos países onde a gente opera para fazer isso. E conforme o EBITDA da companhia vai crescendo, a gente também vai ganhando capacidade de alavancagem aqui para os anos, né? Apesar da gente ter aumentado muito a nossa alavancagem em termos de net debt to EBITDA no ano passado, que a gente terminou o ano com 1,76 vezes, a gente já enxerga esse EBITDA crescendo e, como eu comentei, se a gente anualizar o EBITDA do último trimestre, esse índice já cairia para em torno de 1,55 vezes. Então, do ponto de vista financeiro, a gente tem a capacidade de financiar a companhia e, com essa decisão, a gente olha o que a gente tem de oportunidade no mercado para abrir loja, né? E, historicamente, a gente tem encontrado mais oportunidades para abrir loja do que a gente sempre acredita, e é por isso que a gente vem antecipando aqui o nosso guidance de aumentar a expansão. Tá? Com isso, eu passo para o Diogo para explicar um pouquinho mais todo o processo que a gente tem para a abertura dessas lojas. Obrigado, Pezeta. Irma, que o Diogo falando. É importante lembrar que esse aumento do guidance que a gente projeta para 2025, ele não veio do nada, né? Foi bem evolutivo, né? A gente, como empresa, vem crescendo, evoluindo, ganhando confiança para poder fazer essa alocação de capital, essa expansão bem assertiva, né? A gente fez em 2023 200 lojas,
por volta de 200 lojas, ano passado 300, esse estamos falando 340, 360 ali. Então é um negócio que a gente vai aos poucos ganhando confiança, estruturando o time, tendo dados cada vez mais assertivos para poder fazer essa expansão com consistência, né? Então, nosso time ele tem evoluído bastante. A gente tem comitês de expansão muito estruturados, a gente tem bastante dado, bastante time de análise, a gente tem time local em todos os países e regiões de atuação que prospectam e trazem pontos para análise desse comitê semanal. Então, a gente analisa muito ponto, embora seja... a gente está falando aí uma mediana de 350 lojas aí, mas o que passa de ponto que a gente rejeita é infinitamente maior do que os pontos que a gente aprova. Então, acho que isso é um pouco um dos motivos que a gente tem performado muito bem nessas novas lojas que a gente tem feito. Obrigada. Obrigado, Irma. A nossa próxima e última pergunta é do Vitor Fuziharo, do Santander. Vitor, por favor. Oi, boa tarde, pessoal. Parabéns pelos resultados e obrigado por pegar nossas perguntas. A primeira é um follow-up em relação ao guidance, né? Queria só ouvir um pouquinho de como está a cabeça em relação à alocação por regiões, então onde vocês estão esperando expandir. E dado que vocês acabam expandindo consistentemente esses 20% da base que vocês têm no ano, se a gente pode esperar que ela continue evoluindo e acelerando para os próximos anos. Então, como está a cabeça do management em relação a isso? E a última é em relação às estruturas de revenue management que vocês estão implementando. Então, principalmente no México e outras Latam, isso tem gerado algum impacto em relação à churn da base ou ela se mantém nos mesmos patamares históricos? Obrigado. O Diogo falando aqui. Sobre a proporção, a gente deve ter uma proporção de países e geografias muito semelhante a 2024, né? Isso é um pouco no reflexo do potencial de white space. Então, eu acho que já comentei aqui na apresentação que o white space que a gente tem, a expansão acaba sendo muito proporcional a essa oportunidade, a gente acaba diluindo também a nossa concentração Brasil versus os outros países. O Brasil está caminhando aí por volta de um terço dessa expansão, um pouquinho mais, mas a gente vê no longo prazo isso, e claro, quando a gente vai abrindo novas oportunidades que nem Marrocos, esse número no médio e longo prazo ele acaba reduzindo ainda mais. Obrigado. Sobre a sua pergunta, Vitor, aqui é o Rizardo. A gente, né, já começou a implementar essas iniciativas de revenue management há algum tempo, né? Então, no Brasil, há alguns anos, e a gente foi exportando isso e aprendendo e melhorando para os diferentes, né, países ao longo dos últimos anos. A própria entrada e rollout do plano FIT que a gente fez no final de 23 para os outros países é um exemplo disso. E quando a gente olha, né, o churn da companhia, né, atualmente e como ele estava um ano atrás ou até mesmo em níveis históricos, esse churn ele tem ficado aí relativamente estável, entre 6,5% e 7% da base, né, saindo no mês. E esse churn ele tem até uma correlação muito grande com o fato do plano ter ou não ter o tempo mínimo de permanência, né? Então, o próprio plano Black, né, como você sabe, ele tem um churn inferior ao do Smart. O Smart tem um churn, né, superior ao do Black, e o Fit mais parecido com o churn do plano Black. E no composto da companhia, isso tem ficado aí na ponta muito parecido com o que a gente tinha historicamente, e não tem sido aí nenhum ponto de attrition ou que tenha aumentado o churn na ponta. Ficou claro, obrigado. Obrigado, Vitor. A gente encerra agora a sessão de perguntas e respostas. Agradecemos a todos pela participação. O time de RI se mantém à disposição de vocês para eventuais dúvidas. Uma ótima sexta-feira e um bom final de semana.